Imagina que você é bem pobre e agora os agiotas estão batendo na sua porta. Então, é essa a história que eu vou contar hoje, do protagonista que era um assalariado médio, muito pobre e que não tinha dinheiro para pagar tudo. E o empréstimo estava batendo na porta. E ele viu o que aconteceu com as pessoas que não pagavam. Então, ele sem opção se vê forçado a entrar nesse jogo. Só que ele, sem mais ideia do que fazer, ele aceita. Uma das melhores decisões da vida dele. Porque agora ele vai ficar rico, muito rico. E é isso, rapaziada. Esse foi só um exemplo básico do que está por vir nessa obra. E eu peço o like, você se inscreva. E é isso, rapaziada. Vamos lá, lembrando que o nome sempre vai estar na tela, então não se preocupem. A obra começa mostrando a condição atual da cidade em que o protagonista vive, uma cidade bem estilo cyberpunk. O protagonista, ele era um assalariado médio, mas ao certo, ele era um programador de jogos, ele tinha um emprego bem ruim, mas ele precisava do dinheiro, então ele não podia parar de trabalhar. E o chefe dele era um babaca que só focava nele para reclamar, enquanto todo mundo trabalhava menos, ele era o que mais se esforçava. Então, ele já mais tarde, depois de acabar o seu trabalho de hora extra, ele viu alguém bem suspeito lá embaixo do seu prédio onde ele trabalhava, mas ele deixou pra lá. Então ele foi ver as suas despesas. E agora ele vai ter pouco dinheiro. E agora surge mais uma dívida de um empréstimo que estava chegando no dia limite, que era bastante dinheiro. E estranhamente, nessas mensagens, tinha outra mensagem bem estranha chamando ele para jogar. E que se ele ganhar, ele vira um milionário. Só que se ele perder, ele vai pagar com a vida. Muito estranho isso. É claro, ele recusou de primeira. Só que indo para casa, ele vê o pessoal que cobra as dívidas, que é o mesmo pessoal que ele tá devendo dinheiro. E ele vê essas pessoas matando as pessoas que não pagaram a dívida. Eles viam os corpos no chão das pessoas que não pagaram. E ele viu em primeira mão essa crueldade deles. E assim ele corre para casa e começa a pensar no que ele pode fazer. Só que tudo que ele pensa sempre vai dar com ele morto, não conseguindo tempo suficiente para conseguir o dinheiro. Então ele sempre vai ser morto por eles. Até que no celular dele apareceu novamente aquele convite. E ele já nem se importando mais, ele aceita sem pensar duas vezes. Só que ele pensava que ia acontecer algo quando ele aceitasse. Só que não aconteceu nada. Então ele se senta, vai pensar em outra coisa. Só que do nada, quando ele menos esperava, começou uma coisa estranha no cérebro dele, como se fosse um sistema de jogo invadindo seu cérebro. E depois de um tempo, ele estava em outro lugar, isolado, um lugar todo azul, como se tivesse sistema pelos lados. E naquele lugar, o sistema deu a ele escolhas da sua raça, de qual raça ele seria. Só que nesse local, quando ele estava próximo a escolher sua raça, surge uma coisa estranha nesse lugar onde ele estava sozinho. E ele, sem querer, acaba escolhendo uma facção que ele não tinha intenção de escolher. Ou ele não tinha escolhido ainda, porque foi no susto. Ele basicamente escolheu a facção dos monstros sem querer. Então ele escolheu qual personagem se parecia mais com ele. E no processo ele ganhou uma habilidade única, que é uma coisa bem rara. O poder dessa habilidade era a onisciência. Onisciência não preciso falar o que é, né? Então ele, depois disso, ele foi mandado para um campo de batalha para aprender mais. Até agora ele estava com uma aparência clichê. Só que agora a aparência dele mudou. Claro, ele tinha escolhido uma facção, então as características dele provavelmente mudaria. E mudaram. Ele estava como um cinza, com um cabelo também cinza mais claro. Era como se ele fosse basicamente um elfo clichê, aqueles elfos negros. Basicamente essa mesma aparência. Aí aparece outro Lorde que estava lutando, ou melhor, massacrando uns randos por aí. Então depois dele matar geral, o sistema diz que ainda falta um Lorde. Aí nós voltamos para o protagonista, que começa a entender mais sobre os seus poderes e sobre ele nesse lugar. No caso, ele é da classe assassina, então os dois lados se preparam para a batalha e os dois lados criam minions, porque nesse jogo eles podem controlar por onde seus minions vão, então os dois já criam as suas armadilhas. Depois do protagonista atacar outro Lorde com os minions, então o protagonista parte para cima, só que ele foi facilmente parado. Então vamos acelerar a luta e vamos falar que o protagonista acaba encurralando aquele outro cara, só que o outro cara desbloqueia uma forma super nova e que ele fica berserk e fica vermelhão e acaba colocando o protagonista contra a parede, só que o protagonista já tinha preparado tudo. Então acaba que o protagonista mata ele e acaba tomando o lugar dele. Ele conseguiu finalmente derrotar o último Lorde que faltava. Então, quando o protagonista volta à realidade, ele fica muito assustado com tudo aquilo que viu. Então ele vai lá fora averiguar tudo, se estava normalmente, se estava tudo normal, se nada tinha acontecido como ele tinha visto. Só que nessa hora, acaba que o cansaço bate e ele desmaia no chão. E nessa hora aparece uma mulher estranha com roupa de empregada. Aí o protagonista, ele no outro dia de manhã, ele acorda dentro de um prédio totalmente esquisito, que ele nunca tinha ido lá.
e com aquela mesma mulher com roupa de empregada falando que agora ele é seu novo dono e que ele é o dono do prédio e que ela é sua empregada e vai estar ali para servir ele. Com tudo aquilo que ele não sabia o que era aquilo, ele manda ele embora e começa a pensar e ver mais sobre esse lugar, de como ele se tornou o líder desse lugar. E é isso, rapaziada. Assim acaba o resuminho rápido dessa obra. Eu não quis me adentrar muito nessa história. Mas é isso, rapaziada. Eu peço o like, você se inscreva e tchau, valeu.